O senador bolsonarista Jorge Seif tenta atacar governo Lula com fake news, e é atropelado pelo senador Fabiano Contarato e ministro Lewandowski sem dó. Espia. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer ministro, de suas opiniões, palavras e votos. E pulo para o inciso 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações prestadas em razão do exercício do mandato, etc, etc. Aonde eu quero chegar, o senhor já sabe. Van Hatten é indiciado pela Polícia Federal após criticar delegado em plenário. E o senhor, ministro, com todo respeito à sua equipe aqui, segundo o artigo 144, inciso 1º, a Polícia Federal é subordinada ao senhor e ao presidente da República. Então, diante disso, e não vou falar só do Marcel Van Hatten, senhor ministro, mas lembrá-los de Daniel Silveira, Nicolas Ferreira, Cabo Gilberto Silva e Eduardo Bolsonaro, que se não foram indiciados, saiu na imprensa que haveriam indiciamentos por parte da Polícia Federal. Então, diante de tais evidências de abuso de poder e uso político de instituições, quais foram os critérios utilizados para autorizar a abertura de um inquérito contra o deputado Van Hatten e demais? E por que não foi respeitado o devido processo constitucional com uma comunicação ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira? Segunda questão, também tratando aí de segurança pública, senhor ministro, tem uma matéria, inclusive saiu no G1 e também na revista Oeste, que o governo Lula, logicamente o Ministério da Justiça, vai afrouxar abordagens policiais e rediscutir emprego de arma de fogo, gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algemas, lesão e morte decorrente de uso de força e criação de um comitê de monitoramento de uso da força. Lembrando, ministro Lewandowski, que como existem hoje políticas de desencarceramento, conversa de governistas falando em uma humanização de crimes, como se hoje as pessoas não estivessem morrendo por causa do celular, inclusive uma fala muito infeliz do senhor presidente da República, dizendo que, vai comprar uma cervejinha, deixa o cara, não posso aceitar pessoas morrendo porque roubaram um pequeno celular. Ou seja, uma postura inaceitável. Primeiro que quando se atribui ao presidente da República história de celular, eu tenho que manchete. É fake que Lula disse que ladrões roubam celulares para tomar cerveja. O vídeo foi editado para alterar o sentido de declarações dadas em uma revista. Então, fake é uma coisa que nós temos que combater. Fake news. E outra coisa, quando eu vejo colegas senadores aqui falando em imunidade por parlamentar, a Constituição Federal ela é clara, no artigo 5º. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém está acima da lei. Aí a imunidade parlamentar não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. É simples assim. Ninguém está acima da lei. Quando eu vejo ilações sobre o comportamento da Polícia Federal na condução de qualquer inquérito, isso está colocando em dúvida a credibilidade de uma instituição muito séria, que é uma instituição que não é de governo, é uma instituição de Estado. E que o ministro da Justiça, como ministro, ele não tem aí o poder de direcionar, porque isso seria crime, seria advocacia administrativa. Então eu tenho que aqui enaltecer, eu fui delegado por 27 anos. Nenhum chefe de polícia chegou para mim para falando, você indicia ou você não indicia? Você faz ou você não faz? Ora, nós temos ali o poder discricionário da autoridade policial, que ela vai coletar provas de natureza objetiva, como laudos, provas subjetivas, e ao final vai concluir aquele inquérito e vai remeter ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Nós não podemos inverter essa ordem e falar que não, porque o governo do presidente Lula está dirigindo uma condução. Nada disso. Não foi no governo do presidente Lula que nós tivemos um juiz que renunciou ao cargo para assumir um cargo no governo, a quem ele ajudou a eleger. Não foi no governo do Lula que nós tivemos esse mesmo ex-ministro que sai do governo apontando que o ex-presidente Bolsonaro influenciava na Polícia Federal. O presidente Lula fortalece as instituições. E eu quero aqui enaltecer o trabalho do Ministério da Justiça e de toda a equipe técnica que aqui está. Eu volto a falar, imunidade parlamentar não é escudo protetivo para prática de crime. Ninguém está acima de lei. Se eu praticar um crime aqui, eu tenho que ser responsabilizado, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre esse tema, alegando e afirmando que essa imunidade, ela não é absoluta, ela é relativa. Praticou crime, seja responsabilizado penal, civil ou administrativamente. Uma questão foi colocada pelo senador Jorge Seif, uma acusação bastante grave, mas que eu já repeli, que a Polícia Federal está atuando de forma direcionada, sobretudo contra determinadas pessoas que são alvos de inquérito. Mas eu queria dizer para os senhores que
eu respeito da forma mais absoluta e fui sempre um defensor da liberdade de expressão, mas quero dizer às senhoras e aos senhores também que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica, assentada, consolidada, que a imunidade parlamentar material e processual não atinge os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Se da tribuna um deputado cometer um crime contra a honra, seja com relação a um colega, seja com relação a qualquer cidadão brasileiro, ele não tem imunidade com relação a isso. Até porque a vida do parlamento, que vem do latim parlare, conversar democraticamente, seria inviabilizado se houvesse xingamento, ataques à honra dos companheiros, dos colegas. Então, até em proteção do próprio cotidiano dos parlamentares, o Supremo assentou esta jurisprudência. Portanto, os inquéritos abertos pela Polícia Federal certamente levaram em consideração esta não imunidade no que diz respeito aos crimes contra a honra. Não há, de forma nenhuma programação no sentido do desencarceramento, de forma nenhuma. Nós estamos fazendo um levantamento num universo de mais de 650 mil presos para saber aqueles que estão ocupando lugares de outros presos perigosos indevidamente. Se tem direito à progressão de regime, já cumpriram a pena, etc. Também não temos leniência com nenhum tipo de crime.